Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, mexeu com a fé de muita gente. O Evangelho Maltrapilho, do Brennan Manning. A ideia central dele é uma mensagem de graça que não é para quem está com a vida toda certinha, sabe? É para os quebrados, os cansados, os imperfeitos. Então, vamos lá, vamos entender isso melhor. O nosso papo hoje vai seguir 5 passos, ok? Primeiro, a gente vai ver que tem algo de muito errado no jeito que muita gente vive a fé. Depois, vamos descobrir para quem essa mensagem não serve e, em seguida, para quem ela realmente é. Daí, vamos explorar a ideia de um Deus que tem um amor assim, furioso. E, por fim, como é que se vive essa graça no dia a dia. Bom, vamos começar pelo problema que o Manning aponta. Basicamente, ele diz que, em muitos lugares, o cristianismo pegou o evangelho da graça e o transformou numa prisão religiosa cheia de regras e medos. E essa frase aqui, dita por um pastor que ficou irritado com uma palestra do Manning, ilustra o problema perfeitamente. A indignação dele mostra uma mentalidade super comum, a de que a gente precisa fazer alguma coisa, que a gente tem que ralar para ganhar a salvação, em vez de simplesmente aceitar um presente. E é aí que está a grande desconexão, sabe? No discurso, na teoria, a gente até acredita na graça. Mas, na prática, a nossa vida diária muitas vezes mostra o contrário. A gente vive tentando provar nosso valor com medo de falhar, como se tudo dependesse do nosso esforço. A gente acaba morando na casa do medo e não na casa do amor. Agora a coisa fica interessante. De um jeito muito inteligente, o Manning começa a definir a mensagem dele dizendo primeiro para quem ela não é. É como se ele estivesse limpando o terreno antes de plantar a semente da graça. Então, se liga. Esse livro não é para quem se acha o super espiritual, para quem confia na própria força e segue uma lista de regras à risca. Não é para quem se sente satisfeito achando que já chegou no topo da montanha espiritual por mérito próprio. Para essa galera, o Evangelho Maltrapilho soa assim como uma ofensa. E aqui a gente chega no coração de tudo. Se o livro não é para os autossuficientes, então para quem ele é? É aqui que essa palavra maltrapilho ganha todo o seu sentido. Entender esse termo é o pulo do gato. Maltrapilho aqui não é um xingamento, é quase um termo de carinho para aqueles que estão cansados de fingir que são perfeitos. São os desgastados, os que reconhecem as próprias falhas e sabem, lá no fundo, que sozinhos eles não dão conta. Ou seja, é o total oposto da outra lista, né? Este evangelho é para quem falha, para quem se sente fraco, inconsistente, talvez até um desapontamento. É para qualquer um que, em algum momento da jornada, só se sentiu cansado. É um convite para a gente parar de lutar e só receber. E olha, se essa ideia está mexendo de alguma forma aí dentro, conta pra gente aqui nos comentários. Mas como isso é possível? Tudo isso só faz sentido por causa da natureza do amor de Deus. Um amor que o Manning descreve como furioso. Não furioso de raiva, mas de uma paixão que não desiste, que é avassaladora. Pensa nisso por um instante. Sério, todos os deuses que a humanidade criou exigem perfeição, desprezam os que erram. Mas o Deus que Jesus revela, ele ama ativamente os pecadores. Ele não espera a gente melhorar para começar a amar. Ele ama a gente no meio da nossa bagunça. E a prova viva disso? O próprio Jesus. Ele não só tolerava os excluídos da sociedade, ele ia atrás deles, ele comia com eles. E sentar para comer junto, naquela cultura, era um sinal de aceitação total, de comunhão. Isso, para a elite religiosa da época, era um absurdo, um escândalo. Essa frase aqui resume tudo de um jeito poderoso. A graça nos coloca todos no mesmo nível. Não tem elite espiritual. Diante da misericórdia de Deus, a gente é tudo igual. Mendigos, todos dependendo de um presente que ninguém merece, mas que é oferecido de graça para todo mundo. Beleza, tudo isso é muito bonito na teoria, mas e na prática? Como é que se vive isso? O que significa ser um maltrapilho que aceitou essa graça toda? Vamos ver os passos práticos. O Manning aponta para 3 viradas de chave, digamos assim. A primeira, sair da desconfiança e entrar numa confiança simples, igual a de uma criança num pai que ama. A segunda, abraçar a pobreza de espírito, que é basicamente admitir que a gente não consegue sozinho. E a terceira, viver com uma honestidade radical sobre as nossas falhas, porque é isso que nos aproxima de Deus, e não a nossa imagem de perfeição. E essa é uma mudança de perspectiva que vira o jogo. O arrependimento deixa de ser uma ficha que a gente usa para comprar o perdão de Deus. Ele se torna uma resposta, uma reação de gratidão a um perdão que a gente já recebeu. A gente não muda para ser amado,
A gente muda porque já é amado. No fim, tudo se resume a essa consciência que o próprio Manning descreve. A percepção mais verdadeira sobre si mesmo não é eu sou bom ou eu sou ruim. É simplesmente eu sou profundamente amado e não fiz absolutamente nada para merecer isso. Essa é a identidade do maltrapilho. Então, para a gente amarrar as pontas, a grande proposta do Evangelho Maltrapilho é essa troca. A fé deixa de ser um código de regras e vira um mistério. Deixa de ser uma filosofia e vira um caso de amor. É a diferença entre tentar se agarrar às regras com as mãos fechadas e simplesmente abrir as mãos para receber um presente. E a gente termina com essa pergunta poderosa que ecoa lá do apóstolo Paulo. Se a nossa segurança vem desse amor inabalável e não do nosso desempenho que vive falhando, o que, no fim das contas, pode nos separar desse amor? A pergunta fica no ar para a gente refletir. E por falar em reflexão, se essa análise te fez pensar, não esquece de deixar seu like, que ajuda muito a gente, e de seguir o canal Pneuma BR. E ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê na próxima.